Muito boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Wellington Alves. Sejam muito bem-vindos aqui a mais este vídeo deste canal. É sempre um prazer muito grande tê-los aqui comigo, né? E nessa oportunidade, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de agrotóxicos nos alimentos. Então, já peço, né, que se você é novo por aqui, que se inscreva neste canal, deixe o seu like. É claro, se você gostar deste conteúdo, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e familiares. Então, antes de dar início aqui a este vídeo, gostaria de fazer duas perguntinhas para você. Primeiro, você já parou para pensar a quantidade de agrotóxicos que existe na sua alimentação? Segundo, você sabia que existem alguns métodos para que a gente possa estar fazendo a remoção de parte desses agrotóxicos nos alimentos? Então, se você não conhece a resposta dessas duas perguntas que eu acabei de fazer, peço que fique aqui comigo até no final deste vídeo, né, que tentarei da melhor forma, né, passar um pouco dos meus conhecimentos para você, né, para que você possa estar preservando a sua saúde. Então, pessoal, antes de dar início aqui a este vídeo, gostaria de apresentar para vocês um óleo essencial que estou usando aqui no momento como aromaterapia, que é o óleo essencial doTERRA Peppermint. Então, esse óleo essencial Peppermint é a mistura de hortelã-pimenta, que inclusive tem um aroma muito agradável. E também tenho aqui alguns benefícios terapêuticos que esse óleo pode nos oferecer, que é para alergias, ele é analgésico, anti-inflamatório, azia e queimação, descongestionante, digestivo, elimina cansaço mental, energizante natural, enxaqueca, estimula o sistema nervoso, estimula a circulação, expectorante, mau hálito, melhora o raciocínio e também é um vasodilatador. Então, pessoal, daremos agora, né, início ao nosso vídeo. Espero que você goste deste conteúdo. Então, peço que você me ouça com bastante atenção. De acordo com um artigo científico publicado no dia 2/6/2021 na revista Research Society and Development, que traz o título Impacto dos agrotóxicos na alimentação. A Lei de número 7.802, de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto de número 4.074, de 4 de janeiro de 2002, trata os agrotóxicos como compostos físicos, químicos ou biológicos que têm por finalidade alterar a composição da flora ou da fauna para preservá-las das ações danosas de determinados seres vivos, como as pragas. Estes pesticidas são utilizados na agricultura, destinados aos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos. Possui um grande potencial para atingir o solo e as águas, e independentemente de seu percurso, o principal receptor será o homem. O uso de agrotóxicos no Brasil iniciou-se na década de 1970, com o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas. Os subsequentes avanços tecnológicos alavancaram a produção agrícola, resultando no rápido crescimento do mercado brasileiro de defensivos. Assim, desde 2008, o país é considerado o maior produtor e consumidor de agrotóxicos do mundo. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, os principais fatores que contribuíram com este panorama foram a escolha por um modelo de monoculturas voltado à exportação e uma série de políticas com redução e isenção de impostos, incentivando cada vez mais o uso de pesticidas. Herbicidas, inseticidas e fungicidas movimentam 95% do consumo mundial de agrotóxicos, destacando-se no mercado brasileiro o herbicida glifosato.
Os cultivos que mais consumiram agrotóxicos em 2015 foram a soja, o milho e a cana-de-açúcar, correspondendo a 82% de todo o consumo do país naquele ano. Segundo a dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos. As culturas que apresentam maior quantidade de resíduos de substâncias proibidas e fertilizantes são pimentão, o morango e o pepino. A exposição prolongada aos resíduos de agrotóxicos nos alimentos podem desencadear efeitos agudos e levar a doenças como malformações congênitas, distúrbios neurológicos, câncer, distúrbios endócrinos, alterações no desenvolvimento psicomotor, diabetes e obesidade. Devido à demanda aumentada de grãos, frutas e hortaliças, os agricultores têm sido estimulados a utilizarem uma variedade maior de produtos para reduzir perdas e aumentar a produtividade das safras. Isto, consequentemente, leva ao uso indiscriminado de químicos, colocando em risco a saúde de produtores e consumidores. Dentre os agrotóxicos mais utilizados de 2012 a 2016, 15% apresentam-se extremamente tóxicos, 25% altamente tóxicos, 35% medianamente tóxicos e 25% pouco tóxicos, quanto ao risco para seres humanos. Segundo a ONU, dos 10 agrotóxicos mais utilizados no Brasil, 5, como atrazina, acefato, carbendazim, paraquat e imidacloroprida, não são autorizados em vários países por trazerem riscos à saúde humana e ao ecossistema. Um dos pontos preocupantes na saúde pública é a presença de resíduos acima dos níveis autorizados nos alimentos, decorrentes do uso crescente de agrotóxicos na produção agrícola. De acordo com a Anvisa, resíduos dessas substâncias, autorizadas ou não, encontram-se presentes em diversos alimentos in natura e processados, como pães, pizzas, cereais e etc. Então, pessoal, como podemos observar o conteúdo deste artigo, a quantidade absurda, de agrotóxicos que existe nos alimentos. Digo para vocês que eu sou filho de agricultor, então, sem sombra de dúvida nenhuma, digo para vocês que é impossível a produção das lavouras sem o uso de agrotóxicos, pela grande quantidade de pragas que existe. Porém, aqui no Brasil existe um problema um pouco maior em relação aos outros países, que foi a facilitação, que o governo deu para que os agricultores possam estar utilizando mais de 2.000 qualidades de agrotóxicos que são proibidas em outros países, por oferecerem grandes riscos à saúde humana e também ao meio ambiente. Então, podemos também observar no conteúdo deste artigo que não somente os alimentos, mas também o meio ambiente é afetado pelo uso desses agrotóxicos, que são as águas dos lençóis freáticos e também os rios. Então, esses agrotóxicos, eles oferecem grande risco à saúde do consumidor, tanto para o produtor. Então, pessoal, quero conversar com você agora a respeito de 12 doenças, que são causadas por a presença desses agrotóxicos no nosso organismo. Vejam comigo. Número 1. Câncer. O consumo contínuo e em excesso de agrotóxicos pode causar o câncer, sendo os mais comuns de mama, cerebral, pulmonar e de próstata. 2. Infertilidade. Os componentes tóxicos presentes nos pesticidas podem afetar a taxa de fertilidade de homens e mulheres e também alterar a qualidade dos espermatozoides. 3.
TDAH. Pesquisas afirmam que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade está relacionado com a exposição ou inalação de agrotóxicos e outros químicos. 4. Espectro autista. O espectro autista pode ter diversas causas e uma delas tem relação com os hábitos alimentares da criança. O glifosato é um tipo de agrotóxicos que é considerado como o principal causador de autismo nos Estados Unidos, de acordo com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 5. Doenças nos rins. O corpo humano absorve e filtra tudo o que ingerimos. Nesse processo, os agrotóxicos podem afetar diretamente os rins, destruindo os tecidos renais. 6. Danos ao fígado. O fígado também pode ser bastante afetado pela absorção dos agrotóxicos que afetam as funções celulares do órgão e podem causar diferentes doenças hepáticas que, em sua maioria, têm sintomas silenciosos. 7. Alzheimer. Alguns agrotóxicos que podem atuar na morte de células cerebrais, que é a principal causa do Alzheimer. 8. Depressão. A depressão também pode ser causada pelo contato e ingestão de agrotóxicos que se espalham pelo sistema nervoso e diminuem a produção de serotonina. 9. Malformação de feto. Os agrotóxicos podem causar malformação fetal, anencefalia e até mesmo o aborto. 10. Hipotireoidismo. O hipotireoidismo está relacionado com o consumo de alimentos contaminados por agrotóxicos e é o principal causador da obesidade. 11. Alergias. Por serem venenos, o organismo pode ter reações indesejadas aos pesticidas. Muitas vezes, não sabemos ao certo quais são as causas de todas as alergias do nosso corpo, e os agrotóxicos podem ser a resposta. 12. Doenças cardíacas. O glifosato, um dos agrotóxicos mais utilizados, é considerado um agente causador de doenças do coração. Ele causa uma disfunção que posteriormente pode evoluir para a falência do coração. Então, a essa altura, depois que eu apresentei para vocês o grande problema a respeito desses produtos na nossa alimentação, talvez você esteja se perguntando: é preciso deixar de comer esses alimentos? Digo para vocês que não. De acordo com o Dr. Lair Ribeiro, que é um médico muito conhecido do Brasil todo, que é um excelente cardiologista e também um excelente nutrólogo. Ele disse: é melhor você comer os alimentos com a presença desses venenos do que você deixar de comê-los. Só que neste vídeo eu quero ensinar para você um método que é capaz de remover 90% dos agrotóxicos nos alimentos. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Ele tem a capacidade de fazer a retirada de 90% dos agrotóxicos presentes nos alimentos. Então peço que pega papel e caneta e me ouça com bastante atenção. Após você chegar com os alimentos em sua casa, você precisa deixar esses alimentos em repouso na geladeira por 2 horas. Este é um passo importantíssimo para a nossa limpeza, para que ela seja uma limpeza eficiente. Após essas 2 horas, desses alimentos na geladeira, você vai precisar de usar 3 ingredientes que acredito que todos têm em casa, que é bicarbonato de sódio, quiboa e vinagre. Então, após essas 2 horas de repouso na geladeira, você vai colocar para cada litro de água 2 colheres de bicarbonato de sódio.
e deixe esses alimentos em repouso nessa água por 15 minutos. Após os 15 minutos, você vai lavar esses alimentos em água corrente, porém com muito cuidado para não ter contato com a água que estava, junto com esses alimentos. Após a lavagem, você novamente vai colocar uma água limpa nesse recipiente e para cada litro de água você vai colocar 2 colheres de sopa de quiboa e deixe que esses alimentos permaneçam em repouso nessa água com quiboa por mais 15 minutos. Feito isso, você novamente vai lavar os seus alimentos em água corrente, com muito cuidado para não ter contato com essa água que estava de repouso com os alimentos. Coloque outra água limpa novamente e você, a partir de agora, vai colocar 2 colheres de vinagre por litro nesse recipiente e deixe que seus alimentos permaneçam por mais 15 minutos de repouso. Após esses 15 minutos, você novamente vai fazer a lavagem deles em água corrente e aí sim os seus alimentos estão prontos para serem consumidos. Esse método ele oferece o benefício de remoção de 90% dos agrotóxicos nos alimentos. Talvez você possa estar pensando, nossa, mas como é difícil, fazer a remoção dos agrotóxicos nos alimentos. Digo para você que não é difícil. Difícil, é você fazer a ingestão dessa quantidade absurda de agrotóxicos que existe nos nossos alimentos, e para que posteriormente você possa estar correndo o risco, de sofrer alguma dessas doenças que eu mencionei com vocês. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero mesmo de coração que você tenha gostado deste conteúdo. Caso sim, compartilhe com seus amigos e familiares para que outras pessoas possam ter conhecimento, desse método maravilhoso e que todos possam estar preservando a sua saúde. Então, espero mesmo que você tenha gostado e fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.